partir de agora, as notícias do setor policial de Paranaíba das últimas 24 horas, e nós temos o atendimento de uma ocorrência na MS 483, um ônibus que tombou pouco antes das 7 horas da manhã dessa quarta-feira, em direção à Ponte do Guilhermão, logo após o Rio Barreiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com apoio de ambulância da Prefeitura. O ônibus transportava trabalhadores de uma empresa aqui da cidade. Segundo a versão do motorista, ele estava indo sentido Ponte do Guilhermão quando, depois de uma lombada, ele acionou os freios e o ônibus foi em direção ao barranco e tombou. Das vítimas, segundo informações também do Corpo de Bombeiros, 7 foram socorridas conscientes e algumas desorientadas, todas com dores pelo corpo na região torácica, escoriações e sem sinais de fraturas. Nenhuma das vítimas ficou presa às ferragens. Você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo no Facebook, está vendo aí a imagem do ônibus tombado, essa imagem que foi feita justamente pelo Corpo de Bombeiros e enviada então a nossa reportagem. Então, só ressaltando que não houve aí ferimentos graves em nenhuma das vítimas, né, sem fraturas, mas, claro, algumas ficaram com escoriações e dores, né, pelo corpo. Temos aqui então os atendimentos do Corpo de Bombeiros durante as 24 horas. Vamos ouvir o Tenente Ricardo Salles. Meus cumprimentos a quem acompanha a programação. O Corpo de Bombeiros Militar, em seu plantão de 24 horas, atendeu um total de 7 ocorrências em Paranaíba. Das 7 ocorrências que os bombeiros atenderam, 6 foram ocorrências rotineiras e a outra um acidente envolvendo um ônibus de passageiros que transportava funcionários de uma empresa na zona rural da região. Pouco antes das 7 horas desta manhã, os bombeiros foram acionados para um tombamento de um ônibus com múltiplas vítimas na MS 483, em direção ao Guilhermão, logo após o Rio Barreiros. Segundo a versão do motorista, ele deslocava no sentido Ponte do Guilhermão, quando, depois de uma lombada, ao acionar os freios, o ônibus foi em direção ao barranco e tombou. 7 vítimas foram socorridas, conscientes e algumas desorientadas, todas com dores pelo corpo na região do tórax, com escoriações e sem sinais de fraturas. Nenhuma vítima ficou presa nas ferragens do ônibus. Essas informações foram repassadas pelo senhor capitão Anderson Gomes de Sá, comandante do Corpo de Bombeiros Militar em Paranaíba. E essas foram as ocorrências do plantão das 24 horas